A Aliança Japão-Taiwan, uma resposta à ameaça chinesa na região. O Japão anunciou no início deste mês que enviará entre 500 e 600 militares para a ilha de Ishigaki, no sudoeste, que fica perto de Taiwan, como uma medida que, segundo especialistas, consolidará o compromisso de defender Taiwan contra a agressão chinesa. A iniciativa também integra uma mudança mais ampla na política japonesa em direção a uma maior cooperação militar internacional com o objetivo de combater o Partido Comunista Chinês, de acordo com estudiosos. Novas unidades de combate, que deverão estar em operação em 2022, virão de diferentes setores das Forças de Autodefesa do Japão, SDF, e incluirão mísseis terra-ar e terra-navio. Um ex-oficial sénior do Departamento de Defesa australiano, sob condição de anonimato e familiarizado com a política de defesa do Japão, falou ao jornal The Epoch Times sobre essa operação. Acho que, embora o governo japonês tenha mantido a mentalidade de autodefesa, sempre houve o pensamento subjacente de que se a Coreia do Norte ou a China, ou a Rússia em menor grau, agissem agressivamente, essa posição mudaria muito rapidamente. Após sua derrota na Segunda Guerra Mundial, o Japão foi forçado a aceitar uma constituição que proíbe a guerra como meio de resolver disputas internacionais. Desde a aprovação da Constituição em 1947, o exército japonês foi organizado e implantado apenas como uma força de autodefesa. No entanto, em 2014, o governo japonês reinterpretou a disposição para conceder às suas forças a capacidade de defender seus aliados próximos também. De acordo com essa fonte, o planejamento para fortalecer a postura defensiva em torno de Taiwan vem acontecendo desde 2017, e mais elementos de combate aparecerão em breve. Isso inclui uma unidade de guerra eletrónica a ser estacionada na ilha mais ocidental do Japão, Yonaguni, até 2023, e uma base das forças de autodefesa a ser estacionada na ilha Mashima, um promontório desabitado a 21 milhas da ilha principal. O fortalecimento da postura defensiva em torno de Taiwan ocorre em meio aos esforços crescentes dos aliados para deter a agressão chinesa no Indo-Pacífico, no Mar do Sul da China e no Mar da China Oriental. A guerra eletrónica envolve o uso de ondas eletromagnéticas para interromper os planos e operações do inimigo, disse a fonte. A unidade GSDF, Força de Autodefesa Terrestre, une-se à guerra espacial e à guerra cibernética como novas áreas de defesa nas quais o Japão embarcou nos últimos anos e tem como objetivo reforçar as capacidades defensivas do país no sudoeste em meio à postura cada vez mais vigorosa da China em águas da região. Os detalhes dos programas mencionados ainda não foram confirmados, mas o Japão reconheceu publicamente que está explorando financiamento adicional para novas unidades de guerra eletrónica na região e para aumentar as capacidades anunciadas no ano passado. Além disso, em 2019, o governo japonês comprou a ilha de Mashima por $146 milhões de uma empresa privada. O Japão afirmou na época que a ilha seria usada como uma nova base para a realização de exercícios em coordenação com os militares do ZEUA. A nova base melhoraria os exercícios conjuntos com os Estados Unidos, já que as aeronaves americanas teriam apenas que voar cerca de 250 milhas até a estação aérea de Iwakuni, localizada na ponta sul da principal ilha japonesa, Honshu, para realizar os exercícios de pouso com porta-aviões aliados, ao invés de percorrer as quase 850 milhas até Aojima, localizada a 750 milhas a sudeste da costa do Japão, onde tais exercícios estão sendo conduzidos. As Ilhas Perfeitas para a defesa de Taiwan. Ishigaki e Yonaguni fazem parte das Ilhas Yaeyama, na região mais ocidental do Japão. Yonaguni fica a apenas 110 km de Taiwan, portanto sua localização é estrategicamente vital para os esforços do Japão em reforçar a defesa de Taiwan. John Mills, diretor de Política, Estratégia e Assuntos Internacionais de Segurança Cibernética do Gabinete do Secretário de Defesa dos Estados Unidos, falou sobre o valor estratégico desta região. Essas seriam ilhas perfeitas para servir de apoio logístico avançado ou bases de vigilância, para fornecer apoio de fogo a Taiwan, disse Mills ao The Epoch Times. Eles são extremamente importantes. Aproveitar as Ilhas Yaeyama para fornecer fogo indireto, guerra eletrónica e apoio logístico parece ser exatamente o que o Japão pretende fazer em sua missão de deter a agressão e invasão chinesas no Pacífico, pela qual expressou crescente preocupação. De acordo com a fonte anônima, a capacidade do Japão de agir como um posto avançado para seus aliados e causar desordem entre as forças do comunismo chinês pode ser útil para a capacidade de Taiwan de se preservar. No caso de uma invasão de uma ilha, a vigilância e a interferência nas comunicações inimigas seria uma contramedida eficaz, já que as tropas e os navios de guerra do adversário se comunicam por sinais, durante a realização de operações militares, disse a fonte. Pesquisas recentes sugerem que o PC chinês está aumentando sua força militar com a intenção específica de expulsar os Estados Unidos do Indo-Pacífico, e também construindo um grande número de novos silos para mísseis nucleares, que podem ajudar em seus esforços para a competição entre grandes potências. Nesse sentido, o compromisso do Japão em garantir que Taiwan consiga impedir o PC chinês de uma invasão pode ser uma boa ajuda para seus aliados.
A localização estratégica de seus militares adicionará capacidade significativa ao impulso dos aliados para dissuadir os comunistas chineses de suas ambições de assumir o controle de Taiwan pela força. Japão na linha de frente do Teatro do Pacífico. De acordo com Mills e a fonte anônima, as mudanças graduais do Japão em direção ao abandono das proibições da era do pós-guerra às forças militares expedicionárias marcam uma evolução natural no pensamento do Japão sobre defesa e seu lugar na comunidade internacional. Não se trata de o Japão voltar a 1935, disse a fonte. É o Japão evoluindo em sua posição como um parceiro de segurança na região, que deseja que os padrões e valores internacionais sejam atendidos. Da mesma forma, Mills disse que o aumento da cooperação do Japão com as outras nações do Diálogo de Segurança Quadrilateral, ou Quad, Austrália, Índia e Estados Unidos, bem como com o Reino Unido e a França, foi baseada na busca por estabilidade geopolítica e direitos humanos. Acho que esta é uma reunião muito natural de repúblicas democráticas desenvolvidas que têm interesses semelhantes, disse Mills. Acho que é uma crescente percepção de que é um conflito iminente, e é imperativo mostrar a capacidade máxima de dissuasão, acrescentou. Nesse sentido, a crescente militarização do Japão parece estar em linha com o pacifismo proativo, cunhado pelo ex-primeiro-ministro Shinzo Abe, uma estratégia de segurança e defesa que se baseia na maximização da dissuasão por meio de estreita coordenação multilateral e maior preparação militar. Esse pacifismo proativo foi alinhado pela primeira vez, e abertamente, com a defesa de Taiwan no início deste ano, quando um livro branco da defesa japonesa reafirmou o compromisso da nação com sua aliança com os Estados Unidos e pediu que a situação fosse tratada com Taiwan, com senso de crise. O documento observa ainda que a estabilidade contínua de Taiwan é fundamental para a segurança nacional do Japão. O esforço para desenvolver ainda mais as capacidades militares multilaterais anda de mãos dadas com o recente anúncio do Japão de que irá instalar novas unidades de mísseis em Shigaki, de acordo com a fonte anônima, e o treinamento internacional para esse fim deve aumentar. Há uma coordenação crescente entre a Austrália, Japão e Estados Unidos, tanto bilateral quanto trilateralmente, disse a fonte. Isso incluirá treinamento, construção de interoperabilidade entre exércitos, maior desenvolvimento de plataformas e capacidades comuns, intercâmbio de informações e assim por diante. Acredito que veremos um reforço gradual e contínuo das capacidades defensivas e ofensivas ao longo da primeira cadeia de ilhas, bem como uma maior cooperação com os Estados Unidos, a Austrália e outros aliados e parceiros, inclusive por meio do Quad, acrescentou a fonte. Mills também acreditava que o Quad, com a adição da França e do Reino Unido, seria uma forma exemplar de deter a violência do Partido Comunista Chinês. O Quad é uma estrutura perfeita para ajudar os países a se unirem para deter a agressão e o aventureirismo chineses, disse Mills. Entre os Estados Unidos, Japão, Austrália e Índia, nós quatro juntos podemos formar uma equipe formidável. Mills também observou que um grupo de ataque de porta-aviões do Reino Unido partiu recentemente para uma missão de 7 meses no Pacífico e que a França estava começando a endurecer sua posição em face das ações agressivas do Partido Comunista Chinês. Por enquanto, os esforços de cooperação de defesa do Japão com o Quad e outros países parecem estar consolidando uma sólida base para futuros acordos de segurança, mas Mills alertou que o legado de guerra do Japão na Segunda Guerra Mundial continuou a apresentar alguns problemas para a promoção de uma melhor coordenação com as nações asiáticas no Pacífico. É algo na história que não deve ser esquecido, disse Mills, mas temos que ser capazes de trabalhar com isso porque existe uma ameaça mortal urgente e real, que força a todos a nos concentrar nela. No entanto, para aqueles que não têm a certeza da profundidade do compromisso do Japão com a estabilidade na região, ou a extensão da ameaça representada pelo PCC, Mills apontou comentários do vice-ministro da Defesa do Japão, Yasuhide Nakayama, em junho, nos quais o oficial declarou que a independência de Taiwan como nação democrática deve ser protegida a todo custo. Esse é um negócio sério, disse Mills. O vice-ministro da Defesa fez uma declaração muito forte porque os japoneses estão na linha de frente e sabem disso. Eles percebem que esse é um perigo mortal, concluiu John Mills.